Olá, aqui é o Marcos Beck e hoje eu quero falar um pouco sobre como você faz para começar o seu projeto de HQ. Às vezes a gente tem ideias, a gente pensa em personagens, aventuras, muitas vezes baseados até naquilo que a gente costuma assistir nas nossas séries preferidas ou aquilo que a gente costuma ler nos nossos quadrinhos preferidos e a gente quer fazer também. Isso é uma maneira bem comum de dar aquela vontade inicial para você se transformar num quadrinista. Mas a questão é que a gente fica tentando criar nossas histórias e às vezes as coisas não acontecem. Então eu vou dar 5 dicas importantes para a gente tirar essa HQ do mundo das ideias e colocar no papel. A primeira dica é uma que eu repito constantemente aqui no meu canal, que é: comece fazendo HQs curtas. Então pega aquele personagem que você tem uma ideia para uma série ou para uma história muito grande com ele e escolha algum acontecimento do passado dele ou alguma coisinha bem pequena que tenha acontecido com ele e faça uma história de 5 páginas, uma história de 10 páginas. Por que eu sempre falo isso? Porque a melhor maneira de você evoluir como quadrinista, assim como qualquer coisa que você precise praticar e estudar, é você colocar isso em prática. Então, quanto mais histórias você fizer, melhor você vai ser como quadrinista, mais você vai aprender sobre como criar quadrinhos. É importante sempre estudar e colocar em prática. Então, pegue esse personagem e coloque numa história de 5 e 10 páginas, e aí você pode publicar online, mostrar para os seus amigos ou mostrar para os seus familiares, e assim você vai ter aquela sensação de missão cumprida, ou seja, eu fiz a minha primeira história em quadrinho. Inclusive tem várias pessoas fazendo isso já e colocando na hashtag desafio HQ Curta 2019. Eu vou deixar o link para o vídeo aqui em cima e na descrição também, onde eu explico qual é esse desafio e também vou deixar um link para você já ver o que as pessoas postaram sobre isso no Instagram. A segunda dica é: não se apegue à perfeição. A gente nunca vai conseguir atingir um nível de perfeição, você só pode melhorar cada vez mais. Então se você esperar que você consiga ter uma arte, um nível de desenho ou melhorar muito o seu nível de narrativa visual para daí você começar a fazer a sua história em quadrinho, você nunca vai fazer a sua história em quadrinho, essa é a verdade. Porque quando a gente espera uma perfeição, a gente se frustra constantemente. Então o que você tem que fazer? Você tem que aceitar os erros e comece fazendo com as suas atuais limitações. Eu tenho limitações, todo mundo tem limitações, os grandes autores de quadrinhos têm limitações também, e todos eles aprenderam a abraçar isso. Para a dica número 3, eu vou começar com uma pergunta importante. Você já pensou num personagem, ou você já pensou em toda uma história nesse momento? Se você ainda não pensou em tudo isso, não tem problema, porque a dica número 3 vai abordar exatamente esse ponto. Se você ainda não tem um personagem, se você ainda não pensou numa história ou nos personagens, não tem problema. Você pode pensar numa história com personagens conhecidos. Então você tem os personagens que você mais gosta, que você lê nos seus quadrinhos ou que vê nas suas séries. Você pode pegar um personagem desses e criar uma fanfic, criar uma história de fã. Não há nenhum problema em termos de direitos autorais, desde que você não use comercialmente a sua história. Então se você for fazer apenas uma história para poder treinar, para poder praticar, para poder mostrar para as pessoas que você é um quadrinista, ou uma quadrinista, então você pode pegar sim um personagem famoso, por exemplo, Harry Potter, um personagem de Dragon Ball, e fazer uma história com eles. Todo mundo que começa a desenhar, por exemplo, começa copiando os desenhos de outros autores, de outros artistas. A mesma coisa você pode fazer com HQ. É uma forma de você já começar a praticar suas habilidades de narrativa visual, suas habilidades como contador de história através dos quadrinhos, e você não precisa ficar travado na ideia de qual vai ser a minha história, como que eu vou pensar. Então simplesmente pega, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático assim, você pode pegar uma cena de um filme e transformar em 5 páginas de quadrinho. Você pode pegar um personagem que você gosta e pensar, mas e se ele tentasse subir uma montanha? E aí você vai lá e faz uma história de 5 páginas com aquele personagem subindo uma montanha. É um exemplo, obviamente, mas é uma forma de você sair do zero e poder começar logo a botar em prática tudo que você está aprendendo sobre criação de quadrinhos. E a quarta dica é: comece com o básico. Se você ainda está aprendendo a criar quadrinhos, está estudando narrativa visual, está aprendendo a contar histórias através dos quadrinhos ainda, não tente criar uma história super mirabolante. Hoje mesmo eu recebi, através da hashtag desafio HQ Curta 2019, uma história super simples publicada no Instagram. Eu não lembro o nome do autor, mas eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Onde ele simplesmente contava a história de 2 amigos, ou acho que 2 irmãos. Um irmão foi buscar o outro na escola, e quando eles estavam voltando da escola para casa,
um dos irmãos contou para o outro que a mãe tinha adotado um cachorro e a história se desenrolou a partir desse diálogo até que no final você consegue conhecer o cachorro do qual eles estão falando. É uma história super simples, mas que tem uma pegada de slice of life, que é um tipo de storytelling, né? Um tipo de história. Então você está aproveitando para contar uma coisa que aconteceu com você, ou talvez uma coisa que passou na sua cabeça, com um diálogo mostrando cenas diferentes, ângulos diferentes, enquadramentos, cenário, tudo isso sem uma coisa super mirabolante, uma batalha espacial ou navio de guerra, por exemplo. Você está fazendo uma coisa simples, contando uma história boa, mas uma história simples, e assim você começa a sair do zero. Se eu não me engano, essa HQ que eu citei agora é a primeira HQ dessa pessoa, desse autor que publicou. Então, ele realmente está fazendo certo, ele está começando pelo básico. Começando por uma narrativa simples e básica, mas que deixou a história super legal. Mais uma vez eu vou falar que eu deixei o link aqui embaixo para você poder dar uma olhadinha nessa história super legal que foi publicada na hashtag Desafio HQ Curta 2019 hoje no Instagram. E para a última dica, não tem segredo. Faça. Faça. Não dê mais desculpa. Simplesmente comece a fazer uma história. Comece a colocar em prática. Se você ainda não tem uma ideia do que fazer, use a dica número 3. Ah, mas eu ainda não tenho tempo para fazer? Faça uma página. Faça uma história de uma página, faça uma tirinha. Mas o importante é, vá fazer. Comece a desenhar a sua história, comece a escrever a sua história. O importante é que você tem que começar de alguma forma. Todo mundo começa de algum jeito. Não precisa ser perfeito. Você só precisa começar a fazer, porque você vai evoluir através da prática e do estudo. Então a dica final é essa. Vá lá fazer. Faça uma página, 2 páginas, faça uma página por semana, faça uma página por mês, mas comece a fazer a sua história o quanto antes. E era isso que eu queria dizer no vídeo de hoje, então muito obrigado por assistir. Compartilhe com quem você acha que está enrolando para começar logo a HQ. Não esquece de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e, obviamente, eu quero saber se você gostou do vídeo, deixe um comentário para mim. Muito obrigado e até a próxima!